Se você quer aprender a jogar de Bloodhound no Apex Mobile, cola comigo que eu vou te explicar como essa lenda funciona e trazer outras questões também, como posicionamento, função no squad. Tem bastante coisa, então, let's bora! E família, eu dividi esse guia em algumas partes, né? Começando pelas habilidades, com algumas dicas. Depois a gente vai para as melhores armas, que tem uma característica que combina muito bem com Bloodhound. Depois a gente passa por posicionamento barra função dentro do squad, que é o que muita gente precisa saber também, além das habilidades, né? Então, é um guia bem completinho, recomendo que você veja todos os passos. Tem gente que só vê um trechinho ou outro, não tem problema, os marcadores estão aí embaixo, mas se você quer realmente aprender a jogar de Bloodhound, esse é um vídeo que é importante você assistir até o final. E uma curiosidade também, Bloodhound é o primeiro personagem que não tem gênero no Apex Mobile, tá? A própria EA já soltou artigos falando sobre isso, então é classificado como sem gênero. A maioria das pessoas, e às vezes eu também tenho o hábito de falar do Bloodhound, então durante o vídeo eu vou acabar falando do Bloodhound várias vezes também, my bad, mas de qualquer forma você já está sabendo aí dessa curiosidade, que Bloodhound não tem gênero. Eu já estou no modo treino e a gente precisa começar pela passiva, né? A partir do início, a passiva que se chama Rastreadore, pelo menos aqui na tradução, nota rastros que revelam a localização e o momento das ações inimigas, tá? Esse daqui é a única habilidade que eu não consigo mostrar para vocês no modo treino, mas na edição eu vou tentar deixar passando na tela aí algum trechinho, algum vidinho, caso você nunca tenha visto, né? Mas é bem simples, ficam rastros na tela mostrando que passou alguém ali há algum tempo, né? Que teve algum adversário que passou por aquela região. Essas marcas geralmente estão divididas em um vermelho mais forte, que mostra que ele passou há pouco tempo, até mais ou menos uns 10 segundos. Um vermelho mais claro, que aí ele já passou, faz um pouco mais de tempo que ele já passou, pode ter passado um tempo maior. E um vermelho que nem é mais vermelho, já é um branco, que mostra ali que o adversário passou uns 40 segundos mais ou menos. Então, com isso você consegue ter uma boa base se, primeiro, se passou alguém na região que você está indo, e quanto mais vermelho for essa marcação, mais você vai conseguir perceber que tem alguém próximo de você e já preparar, avisar seu time se você estiver em call e tudo mais, tá? Então, é uma passiva bem interessante, ela é simples, mas é bem interessante, lembrando da característica dessa lenda. Essa lenda é um rastreador. Então, na maioria das vezes, você vai ter um kit todo fechado para isso, para que você tenha mais possibilidades de encontrar os adversários, seja, né, um squad fechado, um cara que está sozinho, não importa. A característica do Bloodhound é essa, encontrar os adversários e finalizar, se possível, né? Partindo para a habilidade tática, o olho do pai de todos, né? Um nome forte isso aqui. Revela brevemente oponentes, armadilhas, pistas ocultas na estrutura à frente, tá? Essa é uma skill também bem simples. Eu vou utilizar ela aqui nos bots para você ver. Mas, ó, eu utilizo o olho aqui na minha frente. E ele vai pegar um ângulo ali de mais ou menos 180 graus até um range limite, né? Esse range não é tão gigante assim. Não adianta você sair escaneando lá de trás. Esse é um erro que muita gente comete. Mas ele vai pegar um range que é bem considerável até, e todos os inimigos que estiverem na sua frente vão ser marcados. Eu vou até deixar no tempo de recarga zerado para facilitar aqui para vocês verem, ó. Eu usei, você vê que, ó, detectou um oponente. Se eu utilizar um pouquinho mais para cá, eu já provavelmente vou detectar os dois, ó. Viu? Um detectado, dois detectados. Eles ficam marcados e o seu time também consegue enxergar eles por esses breves segundos aí, tá? Não fica marcado só para você. O seu squad também consegue enxergar. E a primeira dica que eu dou para você é: utilize ela o mais próximo possível das estruturas. Tem muita gente que está chegando na cidade e já quer utilizar de longe, já mete o rastreador lá de trás, só que ele não vai chegar tão longe, né? Se você usa aqui, ó, você consegue ver que ele não vai até lá embaixo, ele não vai bater lá nas pedras do final. Então, é importante que você utilize o mais próximo possível do lugar que você quer chegar. E uma última coisa dessa habilidade tática, né, do olho, é que você consegue enxergar através de smokes. Né? Isso também serve para o gás do Caustic, além de enxergar as armadilhas dele. Então é uma ótima ferramenta para cauterar essas lendas, Bangalore, por exemplo, e também uma ferramenta boa para você jogar em conjunto com eles. Né? Se você tiver uma Bangalore no seu time ou um Caustic, o time adversário não vai enxergar nada, enquanto você vai usar o rastreador e vai enxergar tudo. Então é uma boa sinergia também. Caso alguém do seu squad aí jogue com uma dessas lendas, vocês podem fazer esse teste aí que é bem interessante também. Partindo para Ultimate, Fera da Caça, transforma-se em Mestre da Caça. Só esse trechinho aqui já diz tudo. Mova-se mais rápido enquanto destaca oponentes e os rastros hostis. Derrubadas aumentam a duração. Então ela é dividida em algumas partes aqui. Eu vou voltar para vocês verem, a gente vai trazendo pedaço por pedaço para você entender que ela é uma Ultimate
pouco mais detalhada do que parece. Então, ó, eu abri aqui a Ultimate. A primeira coisa que você percebe, a gente está enxergando todo mundo em vermelho, né? Então, todos os alvos na tela vão aparecer para você em vermelho, enquanto o mapa normal, as estruturas vão ficar preto e branco. Isso é muito bom e muito fácil para você identificar os alvos, né? Se você utiliza essa Ultimate aqui, você consegue enxergar todo mundo na teamfight se mexendo ali de forma destacada. Isso ajuda muito, inclusive se você tem um celular mais fraco, um celular mais modesto, que de repente você joga com os gráficos no mínimo e mesmo assim a qualidade fica bem ruim, você não enxerga direito. Essa é uma lenda que eu recomendo para você, tá? O Bloodhound tem uma facilidade muito boa de enxergar os alvos quando você está com a Ultimate. Quando eu jogava Apex do PC e meu PC rodava todo travado, eu jogava muito de Bloodhound por isso, porque pelo menos quando eu tivesse com a Ultimate eu sabia que eu ia enxergar bem os meus inimigos, tá? Então isso ajuda bastante, bastante mesmo. É uma dica que eu te dou. Outra coisa que você percebe nessa Ultimate, você ganha velocidade de movimento, tá? Então você fica muito mais rápido e consegue rushar ou fugir, seja para qual for o objetivo que você vai querer aí, dos adversários, porque você ganhou uma velocidade extra. Além disso, as pegadas, isso eu também não vou conseguir mostrar aqui, mas as pegadas ficam mais chamativas, né? Então se tiver algum inimigo fugindo de você, você vai perceber que essas pegadas elas mudam, elas mostram mais rastros, e aí você consegue acompanhar muito mais fácil. Então, fugir de um Bloodhound lutado é muito difícil. Ou o cara vai ter que vir para trocação, ou ele vai morrer. Não tem jeito, porque fugir é muito complicado, a não ser que ele tenha uma habilidade que leve ele para outro lugar no mapa e você não conseguir ir atrás, enfim, né? Mas de qualquer jeito é muito difícil escapar de um Bloodhound. Mas o ponto de atenção aqui fica em duas situações. Primeiro, quando você utiliza a Ultimate, você precisa reparar em uma coisa. Você faz um som muito alto. E esse som é ouvido por todo mundo que está perto. Então, se você chega numa casa e você quer chegar de mansinho, você não vai chegar com a Ultimate, senão todo mundo vai te ouvir e vai falar, opa, tem um Bloodhound aqui, tem um squad chegando. Então, ela é muito chamativa. Outra vantagem da Ultimate é que quando você pega um abate, ele restaura 5 segundos ali do tempo da sua ult. Então, ó, eu vou pegar uma Ultimate aqui, ó, ultei, legal, o tempo ali tá contando, ó, Fera da Caça, 31, 30 segundos. Eu vou finalizar esse bot aqui, e aí você viu que o tempo deu uma resetada em 5 segundos, tá? Ou seja, cada abate que você pega enquanto você tiver ultado, esse tempo, você vai ganhar 5 segundos a mais na sua Ultimate, tá? Podendo ficar mais tempo aí, podendo ficar mais de 35 segundos, que é o tempo da ult, graças aos abates que você pegou. Inclusive, essa é uma dica que eu dou para você. Evite de utilizar a Ultimate do Bloodhound quando você só vê um alvo e não tiver certeza se aquele alvo tá com o squad, né, adversário ali do lado. Porque tem muita gente que às vezes no desespero quer utilizar a Ultimate ali e acaba ultando num cara que tá sozinho, o seu squad já tá junto, aí vocês matam ele, você nem pega aqui o direito e gastou uma Ultimate para nada. Então, lógico, por via das dúvidas, é melhor você ultar do que não ultar. Mas se você não tiver muito confiante, olhar e falar assim, eu acho que esse cara tá sozinho, eu recomendo que talvez você vá sem a Ultimate para você ter ela no momento melhor. E tem duas coisas que você precisa se atentar na ult, tá? Primeiro, você faz um som muito alto, e esse som é ouvido por pessoas que estão próximas a você. Então, se você chegar numa casa e ultar, o pessoal vai saber que tem um Bloodhound ali, que tem um squad. Então você precisa tomar esse cuidado. E um outro cuidado também é que quando você está com a arma na mão, você fica um tempo desarmado. Vou até colocar em primeira pessoa aqui, ó. Eu tô com a arma na mão. Percebe que eu vou ultar e vai fazer um som alto e eu vou ficar desarmado, ó. Olha lá. Enquanto ele está se transformando no mestre da caça, você não consegue atirar. E esse é um erro que muita gente comete. A pessoa está no meio da trocação e ela quer usar o Ultimate na frente do adversário. Esquece, você vai tomar bala enquanto você está puxando a animação ali, que é em torno de 3 segundos. Então, tome cuidado, tente ultar um pouco mais safe quando você estiver com cover, ou pelo menos quando você não estiver no alvo de alguém, né? Quando ninguém estiver te mirando. E aí você consegue ultar mais de boa e continuar ali na teamfight, numa boa. E aproveitar que a gente já está aqui falando um pouco de armas, e vamos entrar nesse assunto, quais são as melhores armas para jogar de Bloodhound. E aí, assim, aqui não tem muito segredo. Quando você vai pensar em uma lenda no Apex, você precisa pensar no papel que ela tem. Se você não quiser ir em algo muito complexo, vai no simples. Divide as lendas em agressivo e defensivo. Olha para o kit do Bloodhound e vê. O kit dele é completamente feito para agressivar. Você pode utilizar todas essas habilidades aqui para correr? Claro que pode. Mas você tem um rastreador que é para te dar informação para rushar, uma ultimate que vai te dar tudo que você precisa para rushar no adversário, né, para conseguir ali ter vantagem no combate, e uma passiva que também vai seguir os rastros de alguém que estiver fugindo de você. Ou seja, é uma lenda feita para caçar o adversário. Então, Bloodhound tem uma característica ofensiva, tá?
Se tem uma característica ofensiva, pense em armas de médio e curto alcance. De verdade, aqui eu não estou nem indicando armas para você, estou indicando categorias. SMG, essas submetralhadoras, uma shotgun, pode ser uma pistola, uma AR, um fuzil de assalto, para você jogar média distância. Todas essas armas que eu falei são a curta distância, mas você vai precisar de uma arma para média distância ali, porque vai ter combates no Apex a média distância. É impossível você lutar sempre de perto. E aí tem um fuzil de assalto, tem um AR, tem um fuzil de assalto com uma carabina, uma flatline, vai te ajudar muito, tá? Então busque armas com curta e média distância. Ah, Maquinário, pode jogar de sniper? Claro que pode. Você pode jogar com a arma que você quiser. Mas você não vai aproveitar o máximo dessa lenda. Se você gosta de jogar de sniper, existem outras lendas que são melhores para você utilizar. Porque são lendas mais defensivas, lendas que você vai jogar um pouco mais recuado. Se você tiver de sniper, você vai ficar um pouco travado na hora de rushar. Ou talvez você não tenha o alcance necessário. É claro, você pode jogar com sniper e uma arma de perto. Não tem problema. Se você é muito bom de sniper e quer fazer esse combo de uma arma de curta distância e uma sniper, pode fazer. Mas eu recomendo, o kit ideal aí, pelo menos na minha opinião, são armas de curta e média distância, devido a essas características aqui que eu falei. E lembra também de sempre andar com um acelerador de Supremo, tá? Aquele que reduz o tempo da ultimate, anda sempre com um na mochila. Às vezes, se você tiver com muito espaço na mochila e for uma mochila dourada, por exemplo, anda com 2. Porque toda vez que você puder usar Ultimate é o ideal. Então, terminou o Ultimate, tem um acelerador, já usa na sequência. Quem sabe começa a próxima fight, você também já está de Ultimate. Se você puder estar de Ultimate em todas as fights, melhor ainda. E o acelerador serve para isso, para te ajudar a ter o mais rápido possível a sua ult. Agora, partindo para a última parte, que é uma das mais importantes, a função tática do Bloodhound numa partida. Aqui você, de novo, você vai fazer o mesmo raciocínio que você fez antes, de pensar nas características, se é agressivo, se é defensivo, mas você precisa levar algumas outras coisas em consideração. Bloodhound vai ter geralmente, e é o papel que eu mais recomendo, um papel de entre secundário. O que seria o entre? O entre é a pessoa que busca o primeiro contato, o primeiro combate, o primeiro duelo. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma casa fechada, é a que dá a cara ali para entrar, para buscar esse combate. O entre secundário é o que faz esse papel em segundo lugar. Então o entre primário entrou lá, fez lá ali a bagunça, conseguiu uma kill, derrubou, caiu, independente do que aconteceu, entra o segundo jogador ali para tradear, para fazer as trocas e continuar o combate. Então esse seria o papel de um entre secundário. Eu enxergo de uma forma assim, você pode fazer o entre primário também. Porém, existem lendas no jogo que são muito boas para isso. Quem vai fazer o entre primário, na maioria das vezes? Wraith, Fade, Octane, essas lendas que geralmente têm uma chance de fugir, um escape. Se você rusha de Fade e dá ruim, inclusive tem um guia de Fade aqui no canal, ou deu bom, de qualquer forma você pode se reposicionar no flashback. Bloodhound não tem isso. Mesmo que você vá ultado, se você for para o combate, você não vai conseguir sair muito fugindo, porque você não tem uma skill para isso, você não tem uma habilidade. Então você vai ter que ficar lá mais ou menos até o final. Então, você ser o entre secundário é muito legal, mas desde que você seja um entre para uma lenda que tem essa característica, como essas lendas que eu falei, e que você esteja o mais próximo possível também. Por quê? Uma jogada bem simples que você vai utilizar aí com o seu squad. Usa o rastreador, viu quantos inimigos tem na casa, viu se tem armadilha, e aí a Wraith entra na casa, mete bala e você já está atrás dela ali para fazer as trocas. Essa é uma jogada muito padrão. Então, você vai ter que estar próximo do seu entre para fazer essas trocas e também ali para ter o máximo de alcance na sua skill, Porque se você estiver muito longe, se você estiver lá atrás, você não vai conseguir rastrear ninguém, aí o cara vai entrar, vai morrer porque não sabia que tinha lá um caustic cheio de armadilha e aí vai dar ruim. Então, tente jogar próximo do seu entre, da pessoa que vai fazer esse papel, mas, se possível, não seja o entre, seja o entre secundário. Agora, se você quiser ser o entre primário, existem algumas comps que funcionam melhor com isso. Um exemplo, Caustic e Gibraltar. São duas lendas mais defensivas. Nesse caso, até por eliminação, você teria que fazer esse papel de entre. Você vai ter que ser o jogador que vai buscar os primeiros combates. E aí tudo bem, você consegue fazer isso, porque você tem um kit bom para isso e você tem uma ultimate, sempre que você tiver ela, Então, esse papel é possível de ser feito, sim. Eu não acho o melhor papel, mas, como eu falei, na ausência de um entre, dessas lentes com essa característica com mais mecânica, mais escape, mais habilidade, você pode fazer esse papel sim, não tem problema. E dependendo da situação, no jogo mesmo, até mesmo se tiver essas lentes, você vai ser o entre primário por algum motivo, Cada jogo é um jogo, cada situação é uma situação, não tem como te dar uma fórmula para tudo. Uma outra coisa que você precisa sempre pensar na teamfight
é que o seu kit é muito importante. Então, usar o rastreador no momento certo, antes de iniciar a fight, é muito bom. Recomendo que você use a ultimate, se você tiver ela habilitada, também no começo da fight. Não deixe para usar na metade, porque primeiro, pode ser que você morra e nem consiga utilizar a ultimate. Segundo, quando você usa a ultimate, você já começa em vantagem. Então, ter vantagem no começo de uma fight é muito melhor do que não ter. Então, eu recomendo que você sempre comece de ultimate, se você tiver ela ali open, né? Se você estiver disponível. Até para que você possa conseguir uns abates durante a ultimate e resetar. Então, é uma outra coisa aí que você vai tirar melhor proveito se você já tiver ultado desde o começo, tá? Então, pense sempre nisso, né? Na hora que você for iniciar na teamfight, e fique sempre de olho quando voltar o seu olho. Porque quando ele voltar, você vai querer utilizar de novo, seu time vai precisar dessa skill de novo. Então, se a fight estiver rolando, e tem fights no Apex que são longas, que duram 1, 2, 3, vários minutos, é bom que você use o máximo possível dessa skill. Não use uma vez só, esquece, fica trocando bala e depois não usa nunca mais, tá? Tente sempre ficar de olho nela, para você usar o máximo de vezes que você puder. Isso vai ajudar muito o seu time, principalmente nessas fights mais longas. Bom, então é isso. Essas são, acho que, as dicas principais que eu tenho para te passar de Bloodhound, pelo menos nesse momento. Eu acho que com isso aqui você já consegue desempenhar muito bem com essa lenda, que eu gosto bastante. É uma lenda que eu joguei muito no Apex do PC e é simples de executar, é simples, na verdade assim, é simples de aprender e a execução dela também não é difícil, mas você precisa aí colocar sua cabeça para funcionar em vários momentos, para acabar não fazendo uma função muito errada, que é o que muita gente acaba se perdendo no Apex, que só quer rushar, só quer ir para cima, né, e não pensa muito na função tática. E de verdade, esse é um jogo que, se você for inteligente dentro da função que você exerce no jogo, você vai conseguir pegar mais kills e você vai conseguir pegar mais pontos na ranqueada do que uma pessoa que só joga, só vai para frente e dá bala, vai para frente e dá bala. Então, esse pode ser o seu diferencial também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado nisso. Deixa nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa, se esse vídeo te ajudou. Se não te ajudou, deixa aí para eu saber também. Se for nos comentários, já deixa o likezão, se inscreve no canal que é importante. Muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se veja em um próximo vídeo.